Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Jeanette. Eu sou nutricionista. Estou aqui para falar um pouco com vocês essa noite. O tema da nossa palestra são os 5 princípios para comer bem e viver mais. Mas antes de começar, se você está me ouvindo bem, escreve aí alguma coisa, se o som é bom, para a gente poder começar. Estou um pouquinho nervosa, mas vai, tá tudo certo em nome de Jesus. Vou me apresentar aqui rapidinho. A maioria de vocês me conhece, né? Eu sou Jeanette, a filha da pastora Lídia e do José Carlos. Eu fiz a faculdade de nutrição na UFRJ, né? Foi uma faculdade que eu desejei muito fazer, foi uma experiência muito rica para mim, mas foi muito cansativo, né? E por isso que eu não atuo, não exercito a minha profissão de nutricionista, né? Eu também trabalho, tenho filho, mas eu não deixo de amar essa profissão, que é a nutrição, né? E quando minha mãe me pediu para fazer uma palestra, eu já enrolei ela bastante para fazer desde o início da quarentena, mas aí eu achei por fim resolver, né? Dar a cara a tapa, né, digamos assim, e fazer essa palestra para trazer conhecimento mesmo para vocês, né, um pouquinho de tudo que eu aprendi. Se vocês tiverem perguntas, podem ir fazendo durante a live, e aí eu vou falando, né, eu vou falar os princípios, e ao final eu vou responder algumas perguntas, né? Acho que eu consegui. Também queria ressaltar que eu fiz na faculdade de nutrição, mas como qualquer ciência, elas estão sempre se renovando e multiplicando, e se tiver alguma coisa que eu não puder responder, eu vou estar falando, olha, isso até aí eu já não posso te dizer, eu posso dizer só até aqui, porque o conhecimento é assim, né? E é isso. Então, eu vou começar agora a nossa live falando dos princípios para comer bem e viver mais. Eu escolhi, né, esse assunto porque eu vou falar de coisas assim muito gerais que todo mundo pode fazer, mas que na maioria das vezes a gente não faz. Por isso que eu achei relevante esse assunto. Então, vou pedir para a Dayana colocar a comunicação da nossa igreja, colocar o primeiro slide, que fala do primeiro princípio para uma vida saudável, né, e longa. E esse primeiro princípio é fazer atividade física regular. Agora você me diz, mas, Gianete, não é uma live de nutrição? Você está falando de atividade física? Eu estou falando de atividade física. Por quê? A atividade física, ela é importante não só para a perda de peso, como muita gente acredita. A atividade física, ela muda a forma como a gente absorve os nutrientes, a forma como o nosso metabolismo responde. A atividade física interfere até nos nossos hormônios e até na nossa qualidade de vida psicológica, sabe? A forma como a gente lida com a nossa vida. Eu até separei nos slides algumas informações de pesquisas que eu achei muito relevante, e um desses slides tem um gráfico mostrando que, conforme a pessoa pratica mais atividade física, o risco de doença cardiovascular dela diminui. Ou seja, a atividade física, por si só, ela diminui a incidência de doenças no organismo, né? Pode passar o próximo, é esse gráfico. Então, nesse gráfico, a gente consegue ver que a atividade física regular, no final vou falar o que é atividade física regular. Então, uma atividade física regular, constante, ela tem um efeito protetor contra doenças cardiovasculares. Um outro estudo que eu vi vários, né, que eu achei interessante, mas também não achei que valia a pena botar muitos para não ficar
poluindo muito, mas um estudo também que eu vi que eu achei muito interessante foi um que ele comparava, né, os autores comparavam a questão da qualidade de vida e da incidência de doenças em indivíduos que estavam acima do peso, todos com obesidade ou obesidade mórbida, e nessas pessoas que estavam acima do peso, a atividade física teve um efeito de aumentar a qualidade de vida e também de diminuir a incidência de doenças. Então, a atividade física é muito mais do que uma questão de peso, porque até mesmo nessas pessoas que estavam acima do peso, ela teve uma atividade protetora contra doenças. Então, independente do seu peso, pratique atividade física. Ah, mas eu já sou magro. A atividade física tem efeitos, né, como eu já falei, né, metabólicos super importantes para a proteção da nossa saúde. Agora, uma coisa importante, eu falei que a gente tem que praticar atividade física regular. Você sabe o que é atividade física regular? Será que você sabe? Então, ali eu coloquei o que seria considerado uma atividade física regular pela Organização Mundial da Saúde. São 150 minutos por semana. 150 minutos por semana são pelo menos 20 minutos por dia, todos os dias. E de atividade leve a moderada. Mas, então, se você só pratica 3 vezes ao dia, você precisa exercitar 50 minutos para ser uma atividade regular. Também tem outro adendo. Se você conseguir fazer uma atividade física vigorosa, você pode fazer só 10 minutos por dia. Mas vigorosa tem que ser aquela corrida muito forte, tem que ser uma atividade física de maior intensidade, verdadeiramente, né? Então, esse é o primeiro pilar para a nossa alimentação, né, para viver bem e melhor, atividade física. Agora eu vou falar do nosso segundo princípio, que é uma coisa muito importante que eu acho que vai trazer muito conhecimento para vocês, que é saber o que você consome, né? Eu botei esse slide que fala um pouco da nossa alimentação, as coisas que a gente tem consumindo, né, na maioria do nosso dia, mas quando você termina o seu dia e você reflete, você sabe exatamente o que você comeu? Eu vou falar sobre isso agora. Existe uma classificação dos alimentos super importante que nos ajuda a avaliar a qualidade do que a gente está consumindo. E é isso que eu vou mostrar ali no próximo slide. Que são 4 classificações. E elas são: os alimentos podem ser considerados alimentos in natura, que são aqueles que vêm direto da natureza para a gente, né? Alimentos minimamente processados, que são alimentos que você recebe com algum processamento, com alguma característica de embalado, mas que ainda está bem próximo de como ele foi retirado da natureza. Os alimentos processados, que esses já passaram por algum processo de industrialização, e os ultraprocessados. Pode parecer um pouco teórico, mas agora eu vou mostrar uma foto e eu tenho certeza que você vai conseguir entender. No próximo slide, eu tenho ali um abacaxi. E aí eu estou mostrando ali o abacaxi de todas essas 4 formas. O abacaxi ali, ó, com a coroa dele, verde, bonita, aquele abacaxi é um abacaxi in natura. Ele está do jeito que, né, tirou ali da plantação, ele está in natura. O abacaxi que a gente tem na bandejinha do hortifruti, ou às vezes na feira, ele já está sem casca, fatiado. Então, esse abacaxi é um abacaxi minimamente processado. Ele sofreu alguma modificação, mas muito pequena. O abacaxi em calda, que foi aquele que já foi para uma fábrica, né, foi embalado. Esse abacaxi, ele levou algum conservante, ele tem alguma característica de produto mais industrializado, então a gente chama ele de processado. Agora, o suco de abacaxi de cassinha, ele é um alimento que já foi feito a partir de vários processamentos industriais, com ingredientes que muitas vezes a gente não conhece. Então, isso é um alimento ultraprocessado. E o que eu quero dizer com esses conceitos todos? A gente precisa saber desses alimentos para saber escolher bem. No próximo slide, eu coloquei os ingredientes que um abacaxi em calda tem e o ingrediente que um suco em calda tem.
E se você parar para ver, o abacaxi em calda, como ingrediente tem apenas abacaxi, água e açúcar. Então, ele não teve adição de grandes itens para ser considerado processado. Agora, o suquinho de caixinha, se você analisar os ingredientes dele, o segundo ingrediente é açúcar. A ordem que os alimentos aparecem quer dizer a quantidade que eles têm no produto. Então, se o segundo ingrediente é açúcar, quer dizer que a coisa que mais tem no suco, depois de água, é açúcar. Ter esse tipo de conhecimento nos permite fazer boas escolhas e avaliar melhor o que a gente está consumindo. É muito importante isso. Então, às vezes, a gente vai no mercado e fica sem saber muito bem o que escolher. Mas, por exemplo, quando a gente está no consultório e a gente começa a passar dieta para alguém, uma coisa que as pessoas sempre me perguntam: então posso consumir um pão integral? Pão integral é bom, mas olha o ingrediente. Porque tem pão que está escrito lá integral, pães caros até, só que quando você vai ver o ingrediente, o primeiro ingrediente não é farinha de trigo integral, é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. E essa farinha de trigo é a farinha de trigo normal. E quando um pão, mesmo tendo como segundo ingrediente uma farinha integral, se o primeiro ingrediente é a farinha de trigo normal, ele não é muito integral. Ele tem uma porcentagem muito pequena de farinha integral e ele não vai ter tanto benefício assim. E às vezes a gente gasta o nosso dinheiro com coisas caras, mas que não tem tanto benefício para a gente. Então, esse é um conhecimento muito importante e eu espero que vocês tenham conseguido aí pegar isso. Sempre olhem os ingredientes e, sempre que possível, prefiram os alimentos com o mínimo de processamento possível e façam desses alimentos a base da alimentação de vocês. Vai ser muito bom para a sua saúde e para a sua longevidade. O próximo princípio que eu vou falar é sobre o que tem que basear a nossa alimentação, né? Que são verduras, legumes e frutas. Mas todo mundo fala isso, toda nutricionista já fala isso, já sei disso. Você já sabe, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Esse nem precisa mostrar o slide, que não tem muita informação no slide. Então, às vezes a gente passa um dia inteiro, né? E a gente se dá conta que a gente não comeu nenhuma fruta, nenhum legume, nenhuma verdura. Comemos pão, tomamos café, né? Tomamos tantas coisas e a gente não comeu esse tipo de alimento no dia inteiro. Mas e se fosse um remédio? Você deixaria de comer? E eu vou falar as funções que esses alimentos têm que nos protegem como se fosse um remédio. Eles têm funções super importantes no nosso corpo. E por isso, a gente precisa fazer desses alimentos a base da nossa alimentação. As frutas, os legumes e as verduras, eles são fontes super importantes de fibras, com muita qualidade. Essas fibras, a gente não consegue ter como fonte em outros tipos de alimentos, muito pouco. Então, é importante que a gente consuma eles. Mas aí você vai falar para mim, mas fibra, isso é só para ir no banheiro. Não. As fibras, elas têm função muito mais profunda do que só fazer você ir no banheiro. Hoje em dia, existem muitos estudos que demonstram a importância da nossa microbiota. Ali na nossa microbiota, no nosso intestino, a forma como a gente consegue absorver os alimentos interfere em hormônios, interfere na nossa facilidade e dificuldade de ganho de peso. O nome disso se chama disbiose. E disbiose é uma doença que está sendo muito estudada hoje em dia, porque tem impactos nos hormônios, tem impactos na depressão, em diversos assuntos ela interfere. E também as fibras, elas são super importantes na predisposição para doenças crônicas não transmissíveis. Essas doenças crônicas não transmissíveis são as doenças que mais matam hoje em dia, né?
E quais são elas? Hipertensão, obesidade, diabetes tipo 2 e várias outras. Então, cuidar da nossa microbiota, avaliar como nós vamos, né, no banheiro e como nós conseguimos absorver os nossos alimentos é sim muito importante. E nós precisamos ter esse cuidado. Poxa, eu comi frutas e legumes e verduras hoje, eu fiz disso uma coisa intencional para minha alimentação e isso interfere muito na nossa qualidade de vida. E outra, além das fibras, outro aspecto importante das frutas, dos legumes e verduras é que elas são as principais fontes de vitaminas e minerais da nossa dieta. Vitaminas e minerais, eles têm fatores biológicos super importantes para a gente, para que nosso corpo e nosso metabolismo funcione bem. Então, é importante que a gente consuma esses alimentos. Hoje em dia, a gente gosta tanto, às vezes, né, de consumir algum produto industrializado, ultraprocessado, processado, com tantas vitaminas e minerais, sendo que a gente absorve muito melhor das frutas in natura, legumes e verduras. Então, que a gente possa, né, saber escolher os melhores alimentos para a gente consumir. Por último, mas não menos importante, as frutas, legumes e verduras também são fonte de os alimentos, de alguns nutrientes compostos, né, chamados compostos bioativos. Esses compostos bioativos estão sendo muito estudados recentemente. Hoje em dia a gente já até conhece alguns, né? O licopeno do tomate, as antocianinas, não sei se já ouviu falar nessas palavras, quercetina, são todos compostos bioativos que estão presentes em alguns alimentos. O resveratrol, as pessoas falam muito do suco de uva integral, né? Então, esses compostos, hoje em dia, se estuda muito a atividade deles na proteção à nossa saúde. Inclusive, existem alguns desses compostos que são usados até mesmo em remédios para potencializar a ação deles, né? Na faculdade, inclusive, eu trabalhei com esses compostos. E eles são super importantes. E adivinha qual é a fonte desses compostos bioativos? Alguns que têm atividade super importante até contra câncer, contra doenças super sérias, né? O alho tem essa atividade. São as verduras, legumes e as frutas. É que a gente tantas vezes deixa de lado na nossa alimentação. Então, não deixe de consumir esses alimentos. É muito mais do que peso, é muito mais do que apenas se ver bem, é para ter saúde, né, e ter qualidade de vida. Quando eu falo isso, muita gente fala assim para mim, poxa, mas é caro se alimentar de frutas, legumes, verduras. Eu acho muito caro. Olha, não posso dizer que não é caro, né? Cada um tem, né, a sua realidade e pode dizer melhor sobre isso. Mas eu posso dizer que é mais barato do que consumir besteira. Se você pegar uma Coca-Cola, é quase R$ 10 hoje em dia. E com R$ 15 por semana, você consegue sim fazer uma feira simples, mas que vai te dar um pouco um arcabouço de vegetais, legumes, talvez não tantas frutas, que vai te dar nutrientes importantes. Então, se você não pode muito, faça com o que você pode, mas não deixe de fazer. E outra coisa também muito importante nisso é dar valor para as coisas da safra, da estação. Os alimentos da estação costumam estar mais baratos e, além disso, como está na estação dele, eles estão com mais nutrientes, porque está no período certo deles. Então, recentemente, estava na época da tangerina, e aqui em casa a gente estava consumindo muito, porque estava barato, estava docinha, estava gostosa, e isso é uma ferramenta que a gente tem para aproveitar, né, os alimentos que estão mais baratos, que geralmente são esses alimentos da estação. Então, se você talvez isso seja difícil para você, tente com o que você pode. E dê preferência a esses alimentos da estação, da safra, que já vai ser um começo. É melhor do que nada, né? Mas não deixe de tentar consumir
esses alimentos e esses nutrientes tão importantes e que têm uma relevância muito grande para a nossa saúde. O quarto pilar para uma alimentação saudável e equilibrada é cuidado com os alimentos milagrosos. A gente, né, ainda mais a gente cristão, a gente gosta de milagre, né? Que a gente crê, né, que Deus pode todas as coisas, mas com os alimentos não é assim. Com os alimentos, tudo que vem tem alguma consequência depois. Vai pedir alguma coisa em troca. Então, eu botei alguns exemplos de alguns alimentos que foram muito da moda, né? Shake, adoçantes, o óleo de coco, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque eles sempre vão pedir alguma coisa em troca e às vezes a gente não sabe o que é. Eu destaquei esses e eu sempre que eu vejo algum alimento milagroso, a minha mãe mesmo, ela de vez em quando recebe um vídeo no WhatsApp, alguma coisa que fala: você consome isso aqui todo dia de manhã, isso aqui vai acabar com a chance de você ter coronavírus, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com essas fórmulas prontas. Cada metabolismo é um metabolismo. Então, se você for tomar qualquer tipo de alimento que promete alguma coisa muito boa, assim, muito interessante, que te faça abrir assim, muitos olhos, e tem um efeito muito rápido, eu gostaria de destacar duas coisas. Primeiro, é preciso que você tenha um motivo específico para usar, né? Não usar indiscriminadamente. Como os adoçantes, eu vejo muita gente usando só para emagrecer, só que ele tem efeitos colaterais. E muita gente não se atenta e às vezes nem sabe disso. E é importante que, sempre que você for usar alguma coisa, procure uma orientação. Não use assim por conta própria. E é importante que, sempre que possível, aquilo seja temporário para o seu objetivo. O adoçante, para quem é diabético, ele não é temporário, mas para outros objetivos pode ser. Então, é importante que você saiba qual o seu objetivo e o que você quer com aquele alimento, para que você não tenha efeitos colaterais depois. O óleo de coco. O óleo de coco não pode ser usado indiscriminadamente. Ele tem boas indicações, mas ele também tem contraindicações. Vocês sabem quais são as contraindicações do óleo de coco? Eu vou falar aqui. Eu destaquei esses 3 alimentos e eu vou falar agora sobre eles 3. Vou aproveitar o gancho do óleo de coco e vou falar. O óleo de coco ele é uma gordura saturada. Uma gordura, teoricamente, natural, com algum processamento para ser, né, extraído, mas quando ele veio, né, quando veio o boom do óleo de coco, muita gente usava o óleo de coco para fazer fritura, porque os óleos normais, os óleos de soja, eles têm uma característica que em altas temperaturas eles viram gordura trans. E o óleo de coco, ele não tem essa característica, porque a cadeia dele é uma cadeia longa, é uma cadeia saturada, muito forte. Então, independente da temperatura, ele não vira gordura trans. Porém, por ser uma gordura saturada, ele tem uma característica que ele não é bom para pessoas que têm doença cardiovascular. Ele tem a característica igual da manteiga, que ela tem a tendência de preencher as nossas artérias, né, se consumido sem indiscriminadamente, né? Eu como uma colherzinha no café, bem pouquinho. Aí é uma situação. A gente não pode consumir indiscriminadamente e nem sem orientação. Essas são as duas coisas. É importante a gente saber o que a gente pode e o que a gente não pode. Então, o óleo de coco, para quem tem hipertensão, doença do coração, tem que tomar muito cuidado com ele. E também, até para quem é saudável, ele é bom, mas não pode ser consumido em muita quantidade. Às vezes, muita gente usa assim para fazer bolo, para fazer receitas doces. Tudo bem, mas quanto de bolo, quantos desses doces com essa gordura saturada você come? É importante que exista um equilíbrio, porque senão ele pode começar a estar em excesso.
né? E nenhuma gordura saturada, mesmo que seja uma gordura boa em excesso. Gorduras, a gente sempre tem que ter cuidado. Sobre o adoçante, eu queria destacar a quantidade dele. Existem recomendações de quanto de adoçante se pode consumir no dia. E as recomendações são que seja, no máximo, 5 gotas cada vez que você usar e 15 gotas por dia. Senão, o adoçante ele tem efeitos no nosso metabolismo que podem ser contrários àquilo que a gente quer. Porque, como ele está diretamente relacionado na regulação da insulina e diversos controles metabólicos, a gente não pode exagerar no adoçante. É perigoso. Então, se você consome adoçante, você precisa contar as gotinhas. Sempre contar as gotinhas. Nunca assim, ó, apertar o adoçante e dar aquele jato. Não, porque aí você não sabe nem a quantidade que você está consumindo e se isso pode ser bom ou não. E também outra coisa que eu queria destacar é que existem alguns adoçantes que hoje em dia já não são muito indicados. Já existem estudos que demonstram que eles não são tão bons. E existem outros que são menos piores. Eu nunca falo assim, esse adoçante é bom. Porque, por mim, a pessoa usa o mínimo de açúcar possível, quase nada. Mas eu não gosto muito de indicar esses, por exemplo, adoçantes para qualquer pessoa. Eu acho que a pessoa sempre tem que estar sendo orientada. Mas existem os piores. E como você sabe se o seu adoçante é melhor ou pior? Olhando os ingredientes, que nem eu ensinei agora para vocês. Olhar os ingredientes. E se você consome adoçante? E se o seu adoçante tiver um desses que eu falar aqui, troque seu adoçante para um que não tenha esses que eu vou falar. Porque esses que eu vou falar são os que já existem em estudos que não são mais recomendados, tá? Os que não são recomendados são os que contêm aspartame, sucralose, sacarina e ciclamato. Então, esteja sempre olhando os ingredientes do que você consome, porque às vezes a gente está consumindo coisas ruins e a gente nem sabe. Também cuidado com os produtos diet light, às vezes eles têm alguns desses adoçantes que não são muito bons para a nossa saúde. Aí a gente escolhe o diet porque acha que esse aqui não tem açúcar, mas se ele tiver esses adoçantes que são ruins, às vezes é melhor consumir o normal em pouca quantidade. Então, é sempre importante a gente saber por que a gente está fazendo aquela escolha, né, e fazer ela com consciência para avaliar qual é a melhor forma da gente consumir. E agora, o último princípio é que a gente possa sempre ter consciência do que a gente está comendo, né? E quanto a gente está comendo. Quando a gente começa uma consulta de nutrição, eu gosto muito sempre de fazer um recordatório alimentar, que é perguntar: você toma café que horas? Qual foi o último? Ontem, o que você tomou café? Qual horário? Qual a quantidade? Né? E fazendo isso com todas as refeições do dia. E a gente começa a observar que muitas pessoas não têm um horário muito definido para se alimentar, o que não é tão ruim, mas e que também não tem muita consciência da quantidade que elas comem. E, principalmente, o pior é quando a gente começa a comer pequenas porções durante o dia, e aí que a gente chama de beliscar, né? E a gente começa a não ter a consciência do todo, de tudo que a gente está consumindo, de tanto que a gente beliscou, né, durante o dia. Então, quando a gente está fazendo dieta, é um exercício muito bom, quando a gente quer emagrecer, é começar a escrever o que a gente come e determinar a quantidade que a gente vai comer, o horário, se possível. Nem sempre a gente pode, né? Mas o horário. E até mesmo organizar um cardápio para a semana. Às vezes, a gente compra os legumes, compra as verduras, porque a gente quer, né, mudar a nossa alimentação, fazer uma dieta, e eles estragam dentro da geladeira, porque a gente comprou, mas a gente não foi intencional na preparação e no planejamento deles. Então, para a gente poder ter uma alimentação saudável, viver assim como um estilo de vida, é importante que a gente tenha uma atenção para a quantidade que a gente come e o horário no sentido também do momento da refeição. Existe um guia chamado Guia Alimentar para a População Brasileira. E ali são mais de 150 páginas de orientações para qualquer pessoa. É só digitar Guia Alimentar da Sociedade Brasileira.
qualquer um pode pegar, é um PDF que, se você botar no Google, você acha que tem diversas orientações para sua alimentação saudável. Inclusive, fala bastante dessa questão dos alimentos processados, ultraprocessados. Já vou responder a pergunta do exercício. Mas é importante, lá nesse guia, fala que um dos pilares também da boa alimentação é o momento da refeição. Você sentar num lugar, se possível, calmo, você mastigar o alimento. A nossa digestão, ela começa na boca. E se a gente não mastiga o alimento da forma correta, se às vezes no trabalho, né, acontece muito isso comigo, que a gente tem um horário curto para fazer a refeição no trabalho, às vezes a gente engole toda a comida e você acabou de comer, você nem sentiu que você se alimentou. E isso interfere muito na nossa saciedade e até mesmo na absorção dos nutrientes. Então, se você pode, né, tenha um ambiente bom para se alimentar. Se possível, uma das recomendações que a gente tem é que você coma com outra pessoa, que você converse nesse momento. Isso ajuda muito o ambiente da refeição ser um bom ambiente. E ingerir bastante água. A gestão hídrica de qualidade é um pilar para uma boa alimentação. É isso. Agora eu vou responder as perguntas, só vou beber aqui uma aguinha, ó. Vou mostrar minha xícara de nutricionista. Então, a pergunta da família Cis é: você queimar mais, você queima mais, né, correndo devagar ou caminhando rápido? Então, correndo devagar ou caminhando rápido? Aí você já está fazendo pergunta que é para educador físico. Eu não sei te responder com conhecimento teórico. Posso te falar o que eu acho, né? Do que eu entendo, o correndo devagar, ele vai gerar uma atividade mais intensa dos batimentos cardíacos, né? Então, correndo devagar, você vai estar estimulando mais uma atividade mais intensa do que caminhando rápido. Isso com o meu conhecimento limitado de nutricionista. Não sou educadora física, né? Mas o educador físico responderia melhor. Como fazer uma dieta em uma criança de 6 anos? Bom, eu atendi uma adolescente no consultório quando eu fiz estágio, né, na época da faculdade. E é possível, sim, fazer dieta numa criança. Só que para a criança de 6 anos fazer uma dieta, é necessário que a família faça também. A criança não vai entender que ela não pode beber uma Coca-Cola se toda a família estiver bebendo uma Coca-Cola. A criança não vai entender que ela não pode comer, de repente, um biscoito ou algum alimento assim que para ela não seja interessante se a família estiver consumindo. Então, para fazer uma dieta para uma criança de 6 anos, você vai precisar mudar a alimentação da família toda e, essencialmente, cortar tudo que não for alimento de verdade, que a gente chama. Então, construir aí a sua alimentação de forma equilibrada para toda a família, né? E partir daí. Se, mesmo mudando a alimentação da família, ela ainda tiver dificuldade para emagrecer, aí você vai precisar de um acompanhamento mais de perto, né? Para ver questão metabólica. Às vezes tem alguns alimentos que não estão fazendo bem a ela, aí vai ter que ter um atendimento mais especializado. Mas mudando geralmente os hábitos da família, já tem um efeito muito interessante nas crianças. Existe alguma marca realmente integral de pão? Existe, só que como nutricionista eu não posso falar marca assim. Mas existe uma marca, inclusive, que eu gosto muito, né? Mas eu não posso recomendar ela aqui como nutricionista, né? Porque por ética. Mas existem marcas muito boas, inclusive. Sim, minha mãe está falando aqui do extrato de tomate, né? Que eu dei exemplo do abacaxi quando eu falei dos alimentos processados e processados, mas sempre que eu for no mercado com a minha mãe, eu faço compras com ela, e eu sempre faço questão de olhar os ingredientes do extrato de tomate, molho de tomate, existem diversas, né, nomenclaturas, mas você sempre olha os ingredientes, e tem um
geralmente é o extrato de tomate, que só tem tomate, água e sal. E ele tem muito menos processamento nele do que aqueles molhos de tomate que tem diversos tipos de ingredientes, diversos estabilizantes, conservantes, e que todas essas coisas, no fundo, têm um efeito na nossa saúde. E sempre que a gente pode evitar, né, podendo, e às vezes até esses são até mais baratos, os que têm menos ingredientes, são mais baratos até do que os outros. Então, são coisas que nem sempre é o mais caro que é o melhor. E aí, com conhecimento, a gente tem condição de fazer uma escolha boa e, às vezes, até dentro do que a gente pode consumir, né, e fazer, né? Escolher. Mais alguma pergunta? Eu uso banha para cozinhar, é bom? Ixi, essa aí é outra pergunta daquelas. Então, a banha, assim como o óleo de coco, ele já foi muito recomendado, né, para fazer fritura, exatamente porque os óleos normais, os óleos de soja, eles se transformam em gordura trans. E a banha, o óleo de coco, eles não se transformam porque eles são uma gordura saturada. Porém, a questão da banha de porco é a mesma questão do óleo de coco, só que a banha ainda não posso dizer pior, mas ela é mais pesada, digamos assim. Então, assim, a banha é bom você usar para frituras, para coisas que vão ficar muito tempo cozinhando, né? Em substituição ao óleo, para que não tenha esse efeito do óleo virar gordura trans, né? Mas não é bom consumir banha indiscriminadamente. Porque, como eu já falei, ela é uma gordura saturada e ela pode, para pessoas que têm doenças cardiovasculares, tendência a ter hipertensão arterial, várias coisas, não pode. Alguns, para quem tem problema cardiovascular, é contraindicada. E para as outras pessoas é bom consumir pouco. Só quando for fazer uma fritura. Ah, mas eu faço fritura todo dia. Ah, então não. Então não usa banho, porque não pode consumir assim indiscriminadamente, né? É preciso que exista um equilíbrio. A minha mãe perguntou: qual a melhor gordura? Então, depende. Depende da sua necessidade e para que você vai usar a gordura. O azeite é uma gordura muito boa para a gente consumir na nossa alimentação. Ele tem diversos elementos que nas outras gorduras a gente não tem. É importante que a gente consuma azeite, mas adianta cozinhar com azeite? Não. Você cozinhar o azeite, principalmente coisas que vão muito tempo no fogo, mesmo se for refogar por muito tempo, você vai perder a maioria das características essenciais do azeite. Então, o azeite é bom para ser consumido ou no nosso prato, né? Ou em refogados rápidos, coisas que não vão ser cozidas por muito tempo. O óleo poliinsaturado, né, o óleo de soja, de canola, eles também podem ser interessantes se você consumir eles para fazer preparações, por exemplo, o bolo com óleo de canola não é tão ruim assim, digamos assim. Mas a banha, entre o óleo de canola e o óleo de coco para o bolo, é melhor o óleo de coco. Mas você pode consumir muito dele? Não. Então, assim, é tudo muito, como eu posso dizer, depende. E nenhuma das gorduras, até o azeite, você não pode consumir muito, mesmo que seja no seu prato. Porque a gordura, a gente tem necessidade dela de 25 a 30% das calorias diárias. Então, a gente não pode consumir muita gordura para a gente ter uma alimentação equilibrada. Então, é isso. Tudo depende, né? E a gente tem que avaliar muito. O açúcar demerara é mais interessante que o adoçante, sim. Ele é mais natural, menos processado. Ele é quase um açúcar cristal, né? Ele é, sim, melhor do que o adoçante. Agora, aí eu vou botar 5 colheres de açúcar demerara? Não. Consumindo sempre o mínimo que você conseguir e quantidade pouca, e porque o açúcar também ele não pode ser, como eu posso dizer, consumido em excesso, porque ele faz mal, mesmo o melhor que tiver. Então, o demerara é sim melhor, mas sempre cuidado com a quantidade, porque ele é mais natural. Sim! Oi, Keca!
que bom que você está aqui. O Beliscar é uma companhia super perigosa na nossa em tempos de Covid, né, que nós estamos em casa, né, muito tempo em casa, e muita gente comentou nas mídias sociais, né, pessoas famosas falando, ai, minha calça não fecha, e muito disso tem a ver com o beliscar. Poxa, mas eu nem consumi muito, mas é porque quando a gente belisca, quando a gente vai comendo aos poucos, sem perceber, se a gente juntar todos os beliscos do dia, a gente às vezes comeu mais uma refeição, e a gente não se dá conta. Por isso que quando a gente vai no atendimento, né, a primeira coisa que a nutricionista faz é escrever tudo no papel e calcular. Porque a partir do que está ali escrito, você vai ter ideia que talvez o beliscar era muito maior do que você imaginava. Então, beliscar é realmente perigoso e tem que ser avaliado. E água com a comida. Então, quanto a beber na hora da alimentação, a gente sempre fala que o ideal é não beber muito. Se possível, no máximo, um copo de 200 ml e aos poucos. Evitar aquele golão assim que você bebe metade do copo e aí continua a comer. Isso não é interessante. O ideal, se você quer beber alguma coisa durante a refeição, você não precisa, mas se você quer, um copinho de 200 ml e bebe um pouquinho, come um pouquinho, sempre alternando, porque senão já não é interessante. E também, já que perguntaram, não é bom. Muita gente associa o suco de fruta natural a uma coisa. Como eu posso falar? Não é que o suco de fruta natural não seja saudável, ele é bom. Só que a gente não recomenda o suco de fruta natural indiscriminadamente. Por exemplo, um suco de laranja. Para fazer um copo assim, ó, de suco. Quantas laranjas você precisa? Umas 5 laranjas, talvez. E você, imagina se você, em vez de fazer o suco, comesse as 5 laranjas. Você teria mais fibras e você teria menos. Você não conseguiria provavelmente comer as 5 laranjas e você ingeriria menos açúcares, porque as frutas também têm açúcares, né? Então, assim, a gente, como, né, na nutrição, a gente sempre prefere assim: se você vai beber um suco, tudo bem, você bebe o suco de fruta, mas de preferência não na sua grande refeição. Bebe num lanche que você vai comer uma coisa menor, menos calórica, né? E de preferência, se você puder escolher, em vez de beber o suco na sua refeição, beber um copo d'água, porque o suco de fruta ele tem muitas calorias, né? Por mais que seja calorias boas, com vitaminas, com minerais, ele é um alimento que ele vai ser digerido de forma devagar. Existem muitas calorias ali. E a gente também fala que se você for beber um suco de fruta, beber um suco de fruta, tipo de frutas cítricas, como limão, os que têm menos teor, digamos assim, quantidade de fruta, para que também não seja tão pesado. Fazer geleia com adoçante em pó é válido? Depende do adoçante. Hoje em dia, já se recomenda alguns adoçantes que não têm essa característica, mas tem adoçantes que não podem ser usados em alta temperatura. Então, tem que ver qual é o adoçante que está usando. Que tem adoçantes que não podem ser levados ao forno. Se for um adoçante que pode ser levado ao forno, aí tudo bem. Ainda mais se você tiver restrição, né, no consumo do açúcar. Mas sempre avaliar se você não pode substituir esse. Hoje em dia dá para fazer geleia até sem açúcar, com alguns tipos de ingredientes naturais. Quanto mais natural essa alimentação, vai ser muito melhor. O açúcar mascavo é mais saudável? Os açúcares, vamos lá. Primeiro, digamos assim, do pior para o melhor, né? O açúcar refinado é o pior, digamos assim. Não que ele seja um grande vilão da sociedade, mas ele é o pior. Depois, o cristal, ele é menos processado. Depois, o demerara e, por último, o mascavo. O mascavo, ele tem mais minerais, ele foi muito menos processado e clarificado. Ele é mais interessante. Só que também é a mesma coisa. Sempre cuidado com a quantidade. Mesmo que ele seja mais saudável,
ele é um açúcar, e açúcares não podem ser consumidos em grande quantidade. Por isso que na nutrição é tão difícil, não tem aquele negócio, não, isso aí você pode comer à vontade. Minha mãe sempre me perguntava assim, poxa, o que eu posso comer assim, sem restrição? E a gente, na verdade, para a gente ter uma vida equilibrada, uma alimentação saudável, a gente não pode comer nada indiscriminadamente. É preciso ter variedade e qualidade. Como saber? Eu falei como saber o pão ideal, sem falar na marca. É só você ver os ingredientes. Se você ver os ingredientes, você vai ver lá farinha de trigo integral. Se esse for o primeiro ingrediente, ele já é um pão integral. E se não tiver outra farinha, de farinha branca, no caso, então ele é um ótimo pão para você comprar. É só ver os ingredientes, que nem eu falei aqui. Você faz. Quanto menores os ingredientes, melhor o produto? Sim, porque quanto menos ingredientes, o produto foi menos ultraprocessado, que nem eu falei, né, no segundo princípio. Então, quanto menos processado o alimento, menos ele passou pela indústria, menos eles têm estabilizantes, conservantes, e a gente recomenda que quanto menos processado você possa escolher sempre os menos processados possíveis. Sim, quanto melhor, menor a quantidade de ingredientes. Discriminado no rótulo, sendo natural. Não entendi. Não entendi. Sendo natural. Se ele for natural, essencialmente, ele não vai ter mesmo muitos ingredientes. E se ele entre um alimento processado e um mais natural, melhor o natural. Não, eu não atuo nessa área com a tireoide. Inclusive, eu também tenho uma alteração na tireoide, que eu tratei por um tempo, mas para quem tem problemas da tireoide, é preciso um acompanhamento bem de perto. Sim, tem sim. E hipotireoidismo também tem muita relação com o metabolismo. E aí, é importante, até foi legal você falar isso, a gente tem as regras e tem as exceções. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um metabolismo diferente, tem um funcionamento do corpo diferente. Então, existem as recomendações gerais, mas quando a gente vai atender alguém, a gente precisa entender que a pessoa é uma pessoa única. E as recomendações gerais, a gente vai avaliar se elas se aplicam ou não a cada pessoa. Por isso que quando a gente fala assim as orientações, existem as orientações gerais, mas talvez para você elas não funcionem e a gente tem que avaliar isso pessoalmente, caso a caso. Por isso que é tão importante o atendimento individualizado. A Jennifer perguntou: parar de jantar emagrece mais rápido? Depende. O que você vai fazer em substituição ao jantar? Dependendo do que for, você até pode emagrecer mais rápido, só que pode gerar um efeito dumping no seu organismo que muito rapidamente, depois que você voltar a jantar, você tem um ganho de peso muito acelerado. Então, assim, é bom eu prefiro sempre ir pelos caminhos mais simples, mas que dão resultado, por mais que demorem mais. Se você quiser parar de jantar, avalie o que você vai substituir por esse jantar, para que possa ser benéfico para você sem deixar de ter todos os nutrientes que você precisa, proteínas, tudo. O xilitol não é um dos proibidos, não. Ele é um adoçante interessante, só que eu, né, como... Esse é um posicionamento meu. Eu nunca gosto de indicar adoçante. Se possível, eu sempre vou indicar a coisa mais natural possível. E o xilitol, ele é um produto industrializado. Então, assim, eu prefiro que você consuma pouco açúcar demerara, pouco açúcar mascavo, tendendo a quase nada, do que usar um adoçante. Mas ele não é ruim, tá? Ele não é ruim, mas esse é um posicionamento meu, assim, não gosto muito de remédios. Comprou adoçante forno e fogão. Então, esse adoçante, então, ele já é um adoçante que pode ser levado no forno, e aí você pode utilizar para fazer geleia, assim. Pode usar. Na realidade, não pode comer. Na verdade, você pode comer tudo, só que com equilíbrio, com
avaliando a frequência e também avaliando a qualidade da sua alimentação como um todo. Quer dizer que eu não posso, então, ir no rodízio de pizza? Claro que pode, só que você vai ter que avaliar a sua alimentação antes, naquele dia, tentar comer mais fibras durante aquele dia. Aí se você vai chegar lá no rodízio, quando você fizer isso, aí você nem vai querer ficar comendo um monte de pizza. Você vai conseguir escolher as pizzas que você realmente gosta, vai comer aquelas e vai se sentir feliz. E acho que a alimentação saudável é isso. Você ter consciência na sua alimentação. Você não precisa usar a sua alimentação como um escape, talvez para se sentir feliz, para utilizá-la como recompensa para um dia ruim. Não. A nossa alimentação ela tem uma função no nosso organismo. E eu acho que é por aí. Acho que às vezes é muito como a gente encara a alimentação. Hoje em dia, a alimentação, às vezes, tô triste, vou comer um chocolate, que isso vai me fazer feliz. Preciso, então, hoje comer um lanche porque o meu dia foi ruim. E a função da alimentação não é essa, né? Nos fazer alterar o nosso humor. A alimentação é muito mais complexa e quando a gente tem mais consciência, a gente consegue usar ela de uma forma plena. E o açúcar orgânico? O açúcar orgânico, ele é, na classificação dos açúcares, vou falar todos eles de novo. Tem o açúcar cristal, o açúcar orgânico, desculpa, cristal não, o refinado, né, que é o normal que a gente usa na cozinha. O orgânico é logo depois do refinado. Ele é refinado, mas de uma cana orgânica, de uma cana que não teve muitos agrotóxicos. Depois tem o demerara, cristal demerara, tem o mascavo, e aí? Essa é a ordem, ficou meio confuso, né? Mas o açúcar orgânico ele é mais próximo do refinado, o que muda dele é a origem dele. Existe uma forma de emagrecer que não seja comer de 3 em 3 horas? Existe. Hoje em dia, inclusive, muita gente faz jejum intermitente e, se você for acompanhado por um profissional, essa pode ser uma ferramenta válida, sim. Só que, de novo, não é porque uma coisa funciona para um que vai funcionar para outro. Por isso que é tão importante a gente cuidar de cada pessoa como uma pessoa única, né? Cada pessoa vai ter uma coisa que vai funcionar e outra pessoa a mesma coisa não vai funcionar, né? Comer de 3 em 3 horas, 3 em 3 horas para algumas pessoas é muito válido, ajuda a disciplinar e a pessoa se sente mais saciada. E outras pessoas comendo de 3 em 3 horas acabam comendo mais. Por isso que não existe resposta certa para todos. Cada um vai ter uma abordagem. A minha alimentação à noite e quais alimentos são melhores para consumir à noite. À noite, para falar que qual alimento é melhor à noite, é bom avaliar se você faz exercício físico ou não à noite, porque isso também altera um pouco as coisas. Mas, de forma geral, à noite é interessante que você coma algum carboidrato complexo, para que você possa não ter um pico de glicemia, né? Então, assim, a sua fonte de carboidrato à noite é interessante que seja um carboidrato complexo. Tenha folhosos, porque os folhosos têm fibras, eles ajudam a dar uma saciedade e uma boa fonte proteica que não seja tão gordurosa. À noite, geralmente, a gente prefere assim. Mas não quer dizer que, então não posso comer um salmão à noite, porque ele é um peixe gorduroso. Não, mas o salmão é interessante. Mas, sim, de forma geral, um carboidrato mais complexo, de repente uma batata doce, um aipim, legumes, verduras, folhosos, é uma boa refeição para a noite. Eu não estou falando que não precisa... o arroz e o feijão, quer dizer que não precisa comer? Depende de cada um. Arroz e feijão é um bom alimento, mas dependendo de cada pessoa, a gente avalia diferente. Sumiu a outra pergunta. Diferença entre leite integral e composto lácteo. Então, o composto lácteo
ele não é um leite e geralmente ele é enriquecido com soro do leite. Então ele é um composto com diversas nutrientes e o soro do leite, que geralmente sobra de outros produtos produzidos pela indústria. Então ele não é tão interessante. O mais interessante é o leite mesmo. O leite, para algumas pessoas, o leite desnatado ele é até interessante. Mas entre a composto lácteo e o leite integral ele é o alimento verdadeiramente. O composto lácteo ele é um derivado, digamos assim, mais barato que a indústria usa para aproveitar elementos que sobram da produção de outros alimentos. E para quem malha, de novo, depende. Malha quanto? Qual tipo de atividade? Quanto tempo? Geralmente todo mundo fala, né? Que para quem malha tem que ter uma dieta hiperproteica por causa da hipertrofia. Mas tem que avaliar a qualidade também dessas proteínas e tem que avaliar também a alimentação como um todo para poder dar uma resposta certa. Para quem malha, é legal avaliar o que está comendo de pré ou pós-treino, porque isso tem um efeito interessante no resultado da hipertrofia, sim. O que é carboidrato complexo? Desculpa, eu realmente não falei o que é isso. Carboidrato complexo são fontes de carboidrato que você vai absorver aos poucos. Por exemplo, um arroz é um carboidrato simples. Um arroz integral é um carboidrato complexo. Um aipim, uma batata doce, são carboidratos mais complexos. Uma batata, aquela batata amarela, batata lisa, é um carboidrato mais simples. Os carboidratos simples são os que o nosso corpo absorve todos de uma vez. E eles estão associados a gerar um pico, né, de glicemia no nosso corpo. E comer muitos carboidratos simples de uma vez não é interessante. Por isso, a importância também das fibras na nossa refeição. Se a gente come um pouco de arroz e come uma salada, come um espinafre, uns folhosos e verduras e legumes, a gente está equalizando esse carboidrato com as fibras. Então, a gente vai estar absorvendo o carboidrato do arroz aos poucos e não vai ter um pico assim de glicemia. E os carboidratos complexos são esses carboidratos que ajudam ainda mais, porque eles têm mais fibras ainda. Então, eles evitam que a gente tenha esse pico de glicemia e, geralmente, eles também têm mais vitaminas e minerais. O que você acha de low carb? Low carb também é uma abordagem que pode ser usada, mas que tem que ser avaliada no caso de cada pessoa. Não é uma coisa que todo mundo tem que usar indiscriminadamente, mas existem sim estudos que demonstram que para algumas pessoas, em alguns casos, ela pode sim ser uma abordagem interessante. Mas não existe, como é que fala? Coisa para todo mundo. Precisa lavar o arroz ou não? Então, o arroz ele é processado para que você, teoricamente, não precise lavá-lo. Mas, para você poder ter um arroz, por exemplo, mais soltinho, mais bonito, teoricamente, o ideal seria você não lavar, porque ele é processado na indústria para que você não precise lavar. Só que, na parte da higiene, né, e na parte mais nutricional, é interessante sim você lavar. Então, se você perguntar para o engenheiro de alimentos, ele vai falar assim, não lava arroz não, porque ele já foi processado para que ele fique mais bonito se você não lavar. Mas é interessante que você lave. Não é obrigatório, mas é interessante. Pode-se comer macarrão integral uma vez na semana? Pode sim comer macarrão. O interessante é só que o macarrão é um carboidrato, né? O integral, ele é um carboidrato complexo, mas também é bom que você ajude esse carboidrato complexo sempre com legumes, verduras, para que principalmente os vegetais folhosos, para que essa refeição possa ser o mais completa possível. Às vezes a gente faz refeição com macarrão, né? O integral ele é mais interessante que o macarrão comum,
mas que também tenha essa característica de vegetais para ter uma dieta mais equilibrada. Consumo de colágeno, então, ele pode até ser bom, mas é importante avaliar qual é o tipo de colágeno. Existem diversos tipos, se ele é hidrolisado, qual é o processamento que ele tem, porque existem tipos de colágeno que são comercializados que a gente não consegue absorver corretamente. E às vezes são produtos caros e que a gente não tem muita função. Alguns óleos também que a gente compra, às vezes em farmácia, e eles não, muitas das vezes não são nem regulados. São produtos que ainda não receberam a regulamentação. E aí, quando a gente vai ver, a gente está tomando algo que não está tendo benefício. O colágeno, ele pode sim ter benefício, mas você tem que ver qual é o tipo de colágeno que está consumindo para ele ter benefício. Espera aí que eu vou beber água, gente. Refogar o alimento. Se for um refogado rápido, o óleo. O óleo não, desculpa, o azeite, um refogado assim bem rápido, que não demore muito, que não vai ficar em temperaturas muito altas, o azeite ele tem mais sabor e ele tem mais nutrientes e não vai perder tantas propriedades. Agora, se você for refogar algo que vai cozinhar por mais tempo, então é melhor o óleo poliinsaturado. De preferência, a questão dos óleos é não fazer fritura com óleos, porque os óleos eles produzem gorduras trans em frituras. Mas os óleos, por exemplo, óleo de soja, de canola, de milho, eles são sim interessantes para fazer preparações e eles não são gorduras saturadas, como a manteiga. O óleo a gente pode consumir não indiscriminadamente, mas em quantidades um pouco maiores do que a manteiga, sem ter efeitos ruins. Então, a manteiga não é que a gente não possa consumir, ela é interessante. No lugar, por exemplo, da margarina. A margarina é um alimento que, se você puder, não consuma. Mas a manteiga não é que ela seja ruim, mas ela não pode ser consumida em muita quantidade. Por isso é bom reservar a manteiga para as refeições que você realmente só pode usar a manteiga. E deixa nas outras, ou você usa um óleo, que seja, pode ser o de soja, de canola, e os óleos, a questão deles também é sempre revezar. Esse mês eu consumi óleo de soja. No próximo mês, tenta consumir um outro tipo de óleo, porque eles têm características diferentes. E essa variação nos óleos é muito interessante. Então, a banha de porco é melhor que o óleo se você for fazer uma fritura de muito tempo, porque o óleo ele forma a gordura trans e no final forma a acroleína, que é altamente cancerígena. Então, se você vai fazer uma batata frita no óleo, você pode preferir usar a banha de porco. Mas você pode também fazer uma batata no forno que você não vai gerar nada de ruim, vai ser muito melhor para a sua saúde. Aí você pode usar um óleo mesmo, poliinsaturado, um óleo de soja, um óleo de canola, um pouquinho só na batata ou até um azeite, botar no forno, vai ser melhor do que fazer essa batata frita. Mas se você quiser muito consumir a batata frita, ou você usa o óleo, pode ser até o óleo de canola, de soja, o óleo de milho, ele é um óleo que ele tem um ponto de fumaça, que é uma característica que ele aguenta mais altas temperaturas. Então, um óleo de milho pode ser usado também para fazer fritura de maneira menos prejudicial para a saúde. Ou então, a banha de porco também pode ser usada sem formar produtos que são ruins para a nossa saúde, para fazer frituras, né? Mas, lembrando, nunca em excesso, nunca em muita quantidade. Mas para frituras, o óleo de milho é melhor e a banha de porco também, mas cuidado com a frequência que a gente vai fazer esse tipo de preparação. É isso. E aí, gente, mais alguma pergunta? Ou vamos encerrar essa conversa? Eu gostei muito. Deu para relembrar muita coisa, né? Porque faz um tempo que eu não atendo, mas os conhecimentos ainda estão aqui. O que você diria da maionese? Então, a maionese ela é feita como? Sempre bom lembrar dos ingredientes que a maionese tem, né? Geralmente ela é feita com algum tipo de óleo, um ovo e às vezes tem algum tipo de gordura a mais adicionada. Mas ela é basicamente isso. A maionese, como ela é essencialmente gordura, né? Que ela tem a gema do ovo e
algum óleo, né, para ela, a gente não pode consumir em muita quantidade. E é um alimento que é simples de você fazer em casa. Então, se você quer consumir uma maionese, faça sua maionese e consuma, mas não em muitas quantidades. Mas ela não é, digamos assim, ruim. É ruim se consumir em muitas quantidades com uma frequência muito elevada, mas ela não é um vilão. Na alimentação não existem vilões. A gente só não pode consumir muito esses alimentos ruins. A gente tem que ter é, essa ter essa consciência, né? Que nem eu falei. Então, acho que é isso, gente. Gostei muito de falar aqui com vocês. Espero ter acrescentado alguma coisa, né, boa para vocês, trago informações relevantes, né? Esses foram os princípios que eu achei interessante trazer e espero que eles tenham acrescentado muito, tá bom? É isso. Fiquem com Deus, tá? E estamos aqui, precisando. Obrigado por assistir. E é isso. Tchau.